Provérbios, capítulo de número 19, verso de número 21. E o tema da mensagem dessa noite, o poder da oração. Diz o verso de número 21 de Provérbios 19. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu vou convidar então toda a congregação a repetir esse mesmo versículo numa leitura em uníssono. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu tenho, principalmente nesses últimos tempos, mediante as diversas situações que temos vivido e as circunstâncias que nos envolvem no nosso dia a dia, eu tenho procurado entender um pouco mais da mente de Deus. Eu quero dizer para você que Moisés foi um homem que conheceu a mente de Deus. Mas as pessoas que daquela época estavam próximo ou ao lado de Moisés, elas conheciam os atos de Deus. É diferente. Conhecer os atos de Deus, os atos de justiça, os atos de bondade, os atos de tudo aquilo de bom que Deus tem para conosco, os atos de misericórdia, é fabuloso. Mas conhecer, entender a mente de Deus são para poucos. Porque quando falamos dessa maneira, nós estamos também dizendo, e foi a versão que Mariana apresentou, que Deus tem propósitos para cada um dos seus filhos e de suas filhas. Deus tem planos, Deus tem propósitos, Deus tem objetivos para conosco, para com esta igreja, para com esse ministério, para com esta cidade, para com esta nação, para com esses dias. E nós precisamos conhecer, então, quais são os planos e propósitos que o Senhor tem. Você saberia identificar com clareza os propósitos de Deus na sua vida? Pois bem, eu considero que os propósitos de Deus são mais importantes do que qualquer outra coisa. Eu vou te dizer algo que possivelmente estremeça um pouco a sua maneira de pensar. Saber e conhecer os propósitos de Deus é tão importante que nem mesmo a morte é tão trágica pelo fato de não conhecermos os propósitos de Deus para a nossa vida. O não conhecer
os propósitos de Deus para a sua ou para a minha vida é uma tragédia muito maior do que a própria morte. Uma vida sem propósito é lamentável. E o que significa então propósito? Propósito é a razão original de Deus para tudo aquilo que Ele criou. E nós vamos abordar nessa noite o propósito de Deus para a oração. Qual é o propósito de Deus, então, para a oração? Nós entendemos e conhecemos o que as Escrituras nos afirmam, que devemos orar sem cessar. Então, por que a maioria das pessoas, não só desse lugar, mas em outros países também, em outros ministérios também, igrejas de uma membresia enorme, por exemplo, igrejas com mais de 1.000 membros, 5.000, 10.000, 50.000 membros. Você sabia que as reuniões de oração são as menos participativas? Numa igreja, exemplo, de 10.000 membros, esperamos que cheguemos lá, apenas um número de 100 pessoas participam de uma reunião de oração. Eu não sei se você já pensou ou perguntou, por que então, se a oração é tão importante, se dá tão pouco valor prático a uma vida de oração? Algumas perguntas surgem no nosso imaginário. Uma delas, ora, se Deus é soberano, por que então eu devo orar? Para que eu vou orar? Se na verdade a minha oração não vai alterar nada por causa da soberania de Deus. Deus faz o que Ele quer. Eu posso influenciar a Deus a fazer o que Ele não quer? Será que pelas minhas palavras Deus vai mudar o seu pensamento ou o seu propósito? São coisas dessa natureza que muitas das vezes nos levam a um desânimo numa vida de oração. E na verdade, queridos, muitas pessoas têm sido afetadas por esse desânimo de oração. Mas nós vamos aprender e nós vamos responder algumas dessas questões. Por exemplo, Deus realmente, Ele é soberano. Mas Ele é soberano conforme a sua palavra. O que eu quero dizer é que Deus está limitado à sua própria palavra. E eu vou te responder uma coisa agora, que eu tenho para mim, que você já vem indagando há algum tempo. Por que então eu oro e Deus não me responde?
Sabe por quê? Porque quando Deus fala, torna-se lei. Ele cumpre aquilo que ele falou. E tudo que Deus tinha para nos falar, está escrito na sua palavra. E ele não pode ir de encontro à sua palavra. A palavra de Deus é lei. A palavra de Deus, ela exerce aquilo para qual ela fora designada. Por isso, Deus não nos responde. Porque as respostas já estão contidas na sua palavra. E se Deus nos responder, Ele será obrigado a agir conforme aquilo que Ele falou. É por isso que o Senhor não fala muito. A oração, meu irmão, minha irmã, foi criada pelas limitações da própria palavra de Deus, daquilo que Ele falou. Eu quero convidar você a abrir Lucas, capítulo 11, verso 1. Tem uma narrativa muito interessante. Sabe por quê? Os discípulos, eles assistiam e viam todos os milagres que Jesus realizava. Eles viram quando Jesus andou sobre as águas. Eles viram Jesus restaurando vista ao cego. Ele viu Jesus ressuscitando uma criança morta. Tudo isso eles viram. Mas aqui, eles observaram algo que era muito particular do Senhor Jesus. Uma vida de oração. E eu vou dizer algo mais para você. Oração é assunto privado com Deus. Jesus não orava com os seus discípulos. Jesus subia um monte, Jesus se isolava e ele ia orar a sós com Deus. O que isso significa, meu irmão, minha irmã, que você e eu devemos desenvolver uma vida de oração pessoal com Deus. Um relacionamento pessoal com Deus. Chega de ficar pedindo a fulano, beltrano ou ciclano para orar por você, orar por aquela situação. É você e Deus. E os discípulos viram e falaram para o Senhor Jesus. Diz aqui, certo dia Jesus estava orando em determinado lugar, e tendo terminado, é como se os discípulos estivessem olhando atrás de uma moita. Um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. Veja, queridos, mesmo os discípulos tendo visto Jesus andando sobre as águas, mesmo os discípulos tendo visto Jesus curando as pessoas, dando vista ao cego, ressuscitando mortos, eles não pediram: torna-me famoso como o Senhor, faz com que eu possa andar sobre as águas,
faz com que eu possa curar a vista ao cego, faça com que eu possa levantar o paralítico, faça com que eu possa, Senhor, me ensina a ressuscitar uma pessoa morta. Eles pediram: Senhor, eu vi que o Senhor cultiva um seu relacionamento com Deus em intimidade, então, Senhor, ensina-nos a orar. E isso, meu irmão, minha irmã, é algo que nós precisamos aprender. Eu não sei, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar que no Oriente o sol começa a aparecer, os primeiros raios do sol, em torno das 4:30 da manhã. E o texto diz que o Senhor Jesus, ele de madrugada, ainda não tinha raiado o sol, ele já subia ao monte, ele já ia para um lugar privado, ele já ia para um determinado lugar, e ele ia cultivar a vida dele de relacionamento íntimo com Deus. E segundo alguns, ele gastava, mas eu vou mudar esse termo, ele investia pelo menos em torno de 4 horas de oração na presença do Pai. Eu quero te dizer uma coisa: o resultado de Jesus cultivar horas de comunhão com Deus, de investir tempo na presença de Deus, é que quando ele ia encarar o dia de atividade dele, ele realizava milagres, curas poderosas, de maneira instantânea. Eu quero te dizer que é muito melhor você investir 4 horas na presença de Deus, que os seus problemas, os desafios e as dificuldades serão resolvidos em 1 minuto, pelo poder de Deus. Mas se você gasta tão somente 1 minuto com Deus, em oração, você vai levar aproximadamente 4 ou mais horas para resolver os seus problemas. Tempo de oração. Certa vez, os discípulos se depararam com uma situação muito difícil. Um pai levou o seu filho aos discípulos, e aquele jovem, aquela criança, estava endemoniada. E muito provavelmente, eu vou ilustrar um pouco, quando o pai chega com aquela criança endemoniada diante dos discípulos, eles provavelmente disseram: deixa comigo, eu resolvo isso. E começaram então a expulsar o demônio naquela criança. Mas nada do demônio sair. E aí então, João chega também: Pedro, fica tranquilo, deixa que eu resolvo isso aí. E começou também a expulsar o demônio na vida daquela criança. E nada.
Às vezes, nós também temos experiências semelhantes. O maligno se manifesta e nós ficamos horas a fio, expulsando o demônio. Eu sei de experiências que pessoas gastam horas e mais horas e nada daquele demônio sair. Mas enquanto os discípulos estavam ali tentando expulsar aquele demônio, Jesus estava orando. Estava orando e provavelmente no monte. E de lá, ele deve ter visto aquela situação. E ele desce. Vou ajudar os meus discípulos. E ele chega lá. E somente uma palavra: sai, demônio. Imediatamente, o demônio saiu. Depois, os discípulos, muito timidamente, perguntaram: mestre, o que houve lá, mestre? Por que nós expulsamos e não aconteceu nada, mestre? Jesus respondeu para eles: na verdade, essa casta de demônios só sai com jejum e com oração. Talvez, meu irmão, minha irmã, estejamos enfrentando problemas seríssimos no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, porque não temos nutrido uma vida de oração, nem passado tempo com Deus, mas queremos repreender: sai em nome de Jesus, e não sai nada. Quantas das vezes você orou por uma pessoa enferma e ela não foi curada? Porque tem faltado comunhão com o Senhor na nossa vida. Está faltando o poder de Deus na tua vida. E o Senhor diz: não é para que você pense que todos têm que orar juntos para que o demônio saia, mas Deus está te chamando para você ter relacionamento íntimo com Ele, numa vida de oração, para você gastar tempo, investir tempo com Deus. E no momento, meu irmão, minha irmã, que nós investimos tempo com Deus, o Senhor vai liberar o poder dEle através das nossas vidas, e nós vamos fazer coisas grandes e tremendas, como o Senhor Jesus fez. Alguns podem estar pensando: então, pastor, o que significa a oração? Abra aí no livro de Gênesis, no capítulo 3, no versículo de número 15, diz assim o texto: porém, inimizade entre você e a mulher. Para quem Deus estava falando? Para Satanás. Entre a sua descendência e a descendência dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Há um princípio que nós precisamos aprender. Quando Deus criou o ser humano e estabeleceu sobre a terra, o ser humano recebeu legalidade de Deus sobre a terra. Legalidade, segundo Deus e a palavra, para dominar sobre todas as coisas sobre a terra.
O inimigo não tinha legalidade sobre a terra. Por quê? Porque ele é espírito. Nem Deus, que é espírito, também poderia interferir nesse momento sobre a terra. Porque a senhora Eva e o senhor Adão deram legalidade a Satanás. A serpente deu legalidade a Satanás. Satanás precisava de um corpo para estar legal sobre a terra. Da mesma maneira, Deus precisa de mim, precisa de você, precisa de cada um de nós para estar legalizado sobre a terra. O meu corpo, o seu corpo, é instrumento de Deus legal. Oração é você dar permissão, é você dar legalidade a Deus para Ele poder agir sobre a terra através da tua e da minha vida. Então, quando Deus fala com Satanás, ele disse: olha, Satanás, eu sei que você, entre aspas, nesse momento se deu bem, porque Eva e Adão deram legalidade a você. Mas escute o que eu vou te dizer. Assim como a mulher deu legalidade a você, e você pôde fazer a quebra dessa aliança, assim também, através da mulher, eu vou fazer com que você seja envergonhado. E a mulher que Deus usou foi Maria, para que o filho fosse gerado pelo Espírito de Deus. E uma das coisas que mais me impressionou, e eu não sei se todas as mamães aqui sabem dizer, para mim é novidade, né? Foi novidade, que o sangue de uma criança no ventre da mãe não se mistura com o sangue da mãe. Não se mistura. Isso significa dizer que o sangue que foi gerado no ventre de Maria, na pessoa de Emanuel, Deus conosco, ele não estava contaminado pelo pecado do ser humano, mas diz que o sangue do Senhor, ele tem poder para nos libertar, para nos purificar e para nos perdoar de todos os nossos pecados. Por isso, queridos, que através do nascimento virginal de Jesus no ventre de Maria, ou através de Maria, a serpente, ela foi duramente atingida pelo poder de Deus. E isto nos leva também a compreender algo mais. E é até bom que a gente tenha essa oportunidade nessa noite. Algo que eu também aprendi. Você sabia que Jesus era homem, formado, como eu disse, ser humano, mas Cristo, o Messias, o ungido, era espírito.
Espírito de Deus habitando no homem Jesus. Quando Jesus morre na cruz, não foi Cristo que morreu, foi a carne, o homem. Quando ele é colocado no sepulcro, foi o homem, a carne que fora colocada naquele sepulcro. Mas o Espírito, Cristo, vivo, ressurreto, ele não morreu. E ele então vai ao inferno. E quando ele adentra os portões do inferno, Satanás estava crente que tinha prevalecido, crente que tinha vencido, mas quando ele se depara e vê o Cristo de Deus, o Messias, o ungido de Deus, ele diz: como? Você estava morto. Ele diz: eu não. O corpo está lá, mas eu estou aqui vivo. E ele então arranca as chaves que estavam nas mãos do diabo. E ele então humilha Satanás, pisa na cabeça dele. E ele leva consigo todo aquele cativeiro. Meu irmão, minha irmã, que riqueza que Deus está nos proporcionando nesta noite. O Senhor diz em sua palavra que aquilo que nós ligarmos na terra será ligado nos céus, aquilo que eu desligar na terra será desligado nos céus. O Senhor está dizendo: olha, através da tua vida eu posso fazer grandes coisas, mas eu preciso de você. Eu preciso da sua vida, eu preciso do seu corpo. Eu preciso que você abra a sua boca. E eu vou te ensinar algo nessa noite que você precisa aprender. Se as suas orações não estão sendo respondidas, se você tem orado, e nada tem acontecido, ore sobre a palavra de Deus. Comece a reivindicar, comece a orar, comece a proferir palavras de acordo com aquilo que Deus falou, porque Ele não mente e Ele não pode ir contra a sua palavra. Diz Jeremias que o Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. Ele falou e Ele cumpre aquilo que Ele falou. Aprenda a orar sobre a palavra de Deus. Aprenda a orar sobre o que está escrito na palavra de Deus. Está escrito, Senhor. Tu falaste, Senhor. Cumpre o que tu falaste, Deus. Porque tu não és homem para que minta. Quero te dizer, já concluindo, que Deus veio a Abraão. E sabe por que Deus veio a Abraão? Sabe por que Deus veio a Moisés? Porque ele precisava de um corpo sobre a terra para poder manifestar a sua glória e o seu poder. Então, ele se vê obrigado a negociar com Abraão. E Abraão entendeu isso. Moisés também entendeu. E qual foi a negociação? Ele iria destruir Sodoma. Mas Abraão disse: ei Deus, e se lá tiver 10 justos? Não destruirei. E se lá tiver 5, se lá tiver 2, não destruirei. Então, Senhor, livra Ló
e a sua família. Deus, eu aceito o acordo porque eu preciso de você, Abraão. Então, tira, no momento que tirou aquela família, imediatamente o Senhor destruiu toda aquela cidade. Deus está nos dizendo que nós somos instrumentos da parte dele para ganharmos essa cidade para o Senhor. Deus está dizendo a você nessa noite, eu quero falar especificamente a você, que porventura tem andado doente, enfermo, ou está sendo acometido de alguma doença, que Deus precisa de você sarado. Deus não te quer ver doente, porque Ele precisa da nossa vida, Ele precisa que nós estejamos com saúde, para poder nos usar sobre a face dessa terra. Por isso, na autoridade do nome do Senhor Jesus, ordenamos que toda doença saia agora em nome de Jesus. Ordenamos que todo espírito maligno saia desta cidade, em nome do Senhor Jesus. Não aceitamos, não concordamos com essa corrupção avassaladora no nosso país, não aceitamos, Senhor, essa roubalheira no nosso país, e por isso declaramos agora, em nome do Senhor, que esses demônios estão ilegais no nosso país, no nosso planeta. E por isso temos autoridade em nome do Senhor para ordenar: sai agora desta cidade, sai agora, em nome de Jesus, desse planeta, em nome de Jesus, sai agora dessa igreja, saia, em nome de Jesus, porque nós temos legalidade de Deus para estar aqui. Nós somos a igreja do Deus vivo. Somos o povo adquirido pelo Senhor Jesus. Nação santa, sacerdócio real. O Senhor está nos dizendo: ei, entendam, oração é uma necessidade na tua vida, minha irmã, meu irmão. Seja um homem, uma mulher, uma criança de oração. Ore sem cessar, porque Deus vai fazer grandes coisas neste lugar, em nome do Senhor Jesus. Deus vai mudar a história da tua família, minha irmã. Mas é para você orar, que você nutra a sua vida de intimidade com Deus. Que você, Mateus, você, Eric, compreendam também o que eu vou dizer. Que você, pastora, compreenda. É preciso preparar-se para ministrar nos altares do Senhor. Prepare-se. Prepare-se, Mateus, em oração, em santificação, para que Deus possa te usar, para que Deus possa usá-lo, Eric, para que Deus possa usar você, pastora, para que Deus me use, para que Deus use a você, minha irmã. Lembre-se, somos uma nação de sacerdotes do Senhor. É tempo de nós encararmos essa realidade e aplicarmos isso na nossa vida. Você é muito importante para Deus, Carlos, mas precisa entender e precisa aplicar na tua vida.
para que a glória de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. Bendito seja o teu nome, Senhor. Te damos graças, Pai bendito. Aleluias. Adore o Senhor.